Vamos conversar com o advogado criminalista, professor de processo penal na Curitiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Bom, Portela, nesse momento, agora são 8h24, deve estar sendo exibido ali no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal o vídeo, de forma reservada, da reunião ministerial citada por Sérgio Moro em seu depoimento na Polícia Federal. O próprio Moro estaria presente ali, além dos 3 procuradores-gerais da República, o advogado-geral da União, também o juiz auxiliar Hugo Simvaldo Silva da Gama Filho, do gabinete do ministro Celso de Mello. E ontem nós tivemos depoimentos aí do Maurício Valeixo, que disse que Bolsonaro queria nomear para o cargo dele alguém com quem tivesse, segundo ele, afinidade. E também tivemos o depoimento do Alexandre Ramagem, criticando o ministro Sérgio Moro. Como é que você vê esse imbróglio, a continuação dessa saga, que na verdade começou com a demissão do ministro Sérgio Moro, Portela? Os ouvintes devem lembrar que durante todo o ano passado e começo desse ano a gente vinha dizendo que as bases do governo Bolsonaro estavam se pulverizando, né? Estavam se esfacelando. E uma das bases era o lavajatismo. Então a gente já está vendo aí que essa base já caiu, né? Já ruiu. Os lavajatistas romperam ou estão rompendo com o Bolsonaro, né? O Moro foi talvez um dos últimos a declarar esse rompimento assim mais escancarado, porque se a gente acompanhar os procuradores da República da chamada Força Tarefa da Lava Jato já estavam desde o ano passado criticando algumas posições do Bolsonaro, né? Até um deles chegou a dizer que o Bolsonaro se elegeu com base no discurso da anticorrupção e que traiu, né, aqueles que acreditavam que o Bolsonaro era representante desse discurso. Então, o lavajatismo, saindo do governo Bolsonaro, representa um grande baque, né? Um governo que já está cambaleando em arrumar novas bases. E aí a gente vê o Bolsonaro acenando para o Centrão, né? Para tentar agora regimentar uma nova base. E essa disputa entre os lavajatistas e o Bolsonaro, que agora respinga nesse inquérito aí, que estão apurando se de fato o Bolsonaro interveio ou não de maneira improba na Polícia Federal, é um fato bastante relevante, porque o discurso do Bolsonaro, repito, era o discurso de combater a corrupção, de que a Polícia Federal ia ser autônoma, que não ia intervir nas instituições, né? Como se, por exemplo, os outros governos não tivessem também investido na autonomia da Polícia Federal, né? Quer dizer, levantando uma bandeira como se pela primeira vez na história fosse um governo que fosse garantir que as instituições que combatem a corrupção atuassem de maneira mais ou menos independente. E ele acabou pisando no próprio pé, né? Porque quando a coisa apertou para o lado dos filhos dele, aí adeus discurso, aquele discurso falacioso, que nós sabemos que é uma mentira, de combate à corrupção, porque ele vai usar todo o arsenal que ele tiver para proteger a família. Agora, por outro lado, tanto Valeixo como Moro posando de arautos da probidade também, isso é um pouco uma construção, uma narrativa para acenando aí para uma disputa eleitoral, porque nós sabemos que enquanto ambos, um no Ministério da Justiça, o outro na Polícia Federal, enquanto estavam lá, muitas investigações estavam comprometidas ou paralisadas, porque se avançassem, iriam afetar interesses do Bolsonaro, e ambos estavam lá a convite do Bolsonaro, né? O Bolsonaro era o chefe dos dois, o Moro foi levado até lá justamente porque se aliou a ele. E o Ramage, nessa história, só mostra aquilo que a gente já desconfiava lá atrás, ou seja, o Bolsonaro é um típico governante personalista, que quer transformar todas as instituições em seus puxadinhos
né? E o Ramagem, sendo amigo da família, fica aí bastante escancarada essa pretensão do Bolsonaro em personalizar todas as instituições da República que teriam que atender a um projeto de poder bolsonarista que é de cunho fascista, diga-se. Agora, Portela, quando você fala dessa aproximação de Bolsonaro com o Centrão, a gente tem algumas figuras como o deputado Roberto Jefferson, o deputado não, o ex-deputado, presidente do PTB, Roberto Jefferson, que inclusive fez 2 postagens no final de semana. Em uma, ele pedia que Bolsonaro demitisse os ministros do STF como se isso fosse possível, né? E depois postou ali uma imagem dele com uma arma. Quer dizer, adotando o discurso bem parecido com o de Jair Bolsonaro e apostando também na antidemocracia. Como é que você vê esses dois fatos? Primeiro, a aproximação de Bolsonaro com o Centrão, que sempre resistia, no mínimo, a fazer isso às claras, né? A gente sabe que houve essa aproximação, por exemplo, na votação da reforma da Previdência. Isso é um sinal de enfraquecimento também do governo Bolsonaro, e queria que você comentasse a respeito dessa adesão ao ideário bolsonarista de uma figura que nem Roberto Jefferson. Primeira coisa, é bom lembrar que o Bolsonaro é oriundo do Centrão, né? Ele foi sempre um deputado do Centrão, então ele se elegeu com esse discurso de que iria ser anti-instituições falidas, corruptas, mas ele estava metido até os pés nesse Centrão aí que a gente sabe que opera baseado na lógica do toma lá da cá, dos interesses, né? O Bolsonaro sempre foi deputado vinculado a legendas chamadas de aluguel. Então ele sabe muito bem o que o Centrão gosta, né? O Centrão gosta de tomar lá da cá. E ele está fazendo isso porque sabe que precisa de uma nova base, né? As suas bases estão ruindo. E o Centrão pode, eu ainda acho que tem limites, né? Vários analistas políticos analisam dessa perspectiva de que há limites na aliança do Centrão com Bolsonaro, que eles podem usar da fraqueza do governo nesse momento para extrair o máximo que eles podem em termos de interesses, para atender interesses particulares, e depois, quando chegar o momento, eles descartam o Bolsonaro, depois que ele já concedeu tudo o que eles querem. Claro que nesse momento a aliança seria no sentido de que você nos dá o que nós queremos e nós protegemos você contra eventual impeachment, etc. Mas há limites, porque na escalada de popular, de insatisfação do povo, e também essa ameaça que vem por parte do STF, relativo aos inquéritos que apuram crimes contra a segurança nacional. Então, pode chegar um momento que o Centrão pode ver que é muito custoso manter o Bolsonaro no poder, e também porque já extraíram tudo o que queriam dele. Então, eu vejo essa aliança como uma aliança que seria, obviamente, algo esperado, diante da fraqueza do governo Bolsonaro. Uma hora ele ia ter que fazer essas alianças, mas também vejo que ela pode ter um prazo de validade, né? E a questão do Roberto Jefferson é isso, quer dizer, nós estamos vendo um esfacelamento do espaço de debate público no Brasil, não é de agora, isso vem desde 2013, né, quando começaram aquelas jornadas de junho contra a presidenta Dilma. A gente viu ali claro que havia muita preocupação popular em temas importantes como saúde, etc., mas vimos também nascer ali, no bojo de descontentamento popular, que era direcionado a instituições como, por exemplo, o Congresso Nacional, né? Bom lembrar que a gente viu cenas em que as pessoas subiram em cima do Congresso Nacional e tal, cobrando que entregassem serviços públicos como saúde e educação, mas a gente viu nascer ali movimentos protofascistas que queriam acabar com o espaço público de debate, né? Você tem, claro, maiorias e minorias políticas eventuais que têm interesses que muitas vezes são opostos, e você tem que ter um espaço público para debater essas questões. Não é na base da violência, como querem os bolsonaristas, né? Então isso começa lá quando se inicia o processo de impeachment da Dilma, né, que culminou com um golpe parlamentar e que vem contaminando a cena pública brasileira, né? E o Roberto Jefferson não é a única figura, mas estão surfando nessa onda de violência discursiva e violência real
para que consigam mostrar para um setor da população, veja como eu sou um patriota, como eu estou preocupado com o Brasil, porque vou até as últimas consequências, inclusive estou me armando contra comunistas, né? Esse é o discurso do Roberto Jefferson, contra os comunistas, feministas, contra o movimento negro, contra o movimento indígena. Quer dizer, então é um discurso extremamente preocupante, porque está levando o Brasil à beira de uma possível guerra civil daqui a pouco, porque essas pessoas elas não vão parar com base na racionalidade. Nós contrapomos o discurso deles com racionalidade, mas eles não estão interessados em racionalidade. Eles estão interessados em violência. Né? Sair da violência discursiva para uma violência real é uma coisa de um piscar de olhos. Né? E nós já estamos vendo atos de violência real, como aconteceu, por exemplo, naquele evento em que agrediram jornalistas e que nem sequer teve ali uma solidariedade por parte do presidente da República, dizendo, olha, isso é perigoso, vocês estão atacando a imprensa é necessária para uma sociedade democrática, para que haja informação. Não, Bolsonaro simplesmente agiu como um chefe de gangue, né, tolerando, quando não incentivando esses atos de violência. Então, Roberto Jefferson sabe o momento que nós estamos vivendo, favorece a essas figuras deletérias, deprimentes e decadentes da República, e talvez ganhe aí algum cargo, né? Foi cogitado até para ser ministro no Bolsonaro, depois voltaram atrás. Logo ganhe algum cargo aí, algum secretariado dentro do governo Bolsonaro. Portela, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Portela. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso ângulo agora da conversa, Portela. Vamos falar sobre esse movimento internacional, né, que está sendo criado, a Internacional Progressista, com Noam Chomsky, Naomi Klein, aqui no Brasil, Fernando Haddad, Celso Amorim. Você acha que deve ganhar força, deve ganhar bastante impulso diante de tudo que a gente está vendo, da extrema-direita no poder em diversos países, aqui no Brasil principalmente, atrapalhando bastante aí o controle da pandemia? Um outro mundo será possível finalmente? É muito otimismo? Ou como é que você acha que pode se dar essa construção? Eu fiquei muito feliz em saber disso. Eu acho que ganha corpo esse tipo de iniciativa, né? Claro que não podemos nos ater à ideia de que, olha, se os intelectuais estão se colocando a favor de um projeto de esquerda que visa a inclusão social, o anticapitalismo, não significa que isso seja suficiente. Óbvio que é um bom sinal, mas precisamos que consigamos despertar a consciência coletiva no povo, né? A consciência de que é preciso investir nossos esforços num outro projeto que não seja esse projeto expoliativo, né? Baseado na exploração, na opressão e na destruição do meio ambiente. Então, essa iniciativa me lembra outras iniciativas na história em que nós tivemos aí momentos marcantes, como, por exemplo, a união de intelectuais em torno da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, da população negra, a luta aqui no Brasil contra a ditadura civil-militar, né? Então, é chegado um momento em que a sociedade não aguenta mais tanta injustiça, tanta violência, tanta exploração. É preciso a gente pensar num outro mundo. Eu acho que isso não é otimismo, né? Um otimismo seria simplesmente ficar sentado no sofá esperando que a coisa um dia vai ser melhor, né? Então esse é um otimismo estúpido, mas é preciso que a gente acredite que um outro mundo é possível, e mais do que isso, não é acreditar somente, é arregaçar as mangas e lutar por esse mundo. Então que comecemos, né, de uma vez por todas, essa mudança do mundo que queremos, e acredito que um principal evento que pode marcar essa mudança de perspectiva, de um pessimismo do tipo, o Brasil está destruído, acabou o Brasil, né, vamos sentar e chorar, então vamos mudar essa perspectiva. Eu acho que é essa luta antifascista, né, porque nós estamos vendo o fascismo operando com toda a força, então a gente está vendo aí agora movimentos que estão se levantando e lutando contra o fascismo.
A gente não pode ficar sentado assistindo a destruição dos pilares da democracia como se fosse algo inevitável, como se fizesse parte da tragédia que nós estamos vivendo e que seria irreversível, né? Eu me recuso a aceitar isso, me filio aos intelectuais que você mencionou, todos são de minha autoestima, né? Me inspiro neles e gostaria de convocar todas e todos, né, os nossos ouvintes que reflitam sobre esse momento da história que nós estamos vivendo, muito perigoso, e reflitamos sobre o que se passou no passado para que a gente não deixe que se repita o passado no presente. Tá certo, Portela. Obrigada. Um abração para você. Abraço, até mais. Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço. Até mais. Até. Conversamos aqui com o advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.